Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje é dia 2 de março de 2025 e, excepcionalmente, nós estamos transmitindo o culto online, já que hoje, domingo, nessa data, não teremos o culto presencial, devido à falta de segurança na nossa cidade, por conta desses festejos e que estão aí, e que muitos irmãos, com certeza, nesse momento estão viajando. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá tecnologia para que nós possamos, então, continuar cultuando, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E eu queria, nesse momento, convidar você, chama o povo que está na cozinha, no quarto, na sala. Esse é o momento de adorar o Senhor, aprender mais sobre a sua palavra, ser desafiados por ela. E eu queria convidar você a orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que nos liberta, nos dá direção, nos dá norte. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia que se inicia, pelo ar que respiramos, pela família, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, apesar de nós. Te pedimos que o Senhor receba esse culto, que ele suba como cheiro suave ao teu trono da graça e que da nossa boca saia perfeito louvor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Deus, o que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que o dele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais forte que o dele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, ele venceu a morte, ele ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Aleluia, exaltado e glorificado seja o Senhor para todo sempre. E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, eu posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar E te adorar é o que sustenta-me de pé. aleluia. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, Jesus. O Senhor está cuidando de mim. Eu sei que está. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Aleluia. Exaltado tu és entre as nações, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro além de ti, porque tu és o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que trouxe vida e vida em abundância para cada um de nós. Por isso nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós louvamos ao Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei a vida está na boca, Deus. Nossa oração altíssimo para esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Aleluia, só o Senhor é santo, 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 santo. Não há ninguém como o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu
santo, Senhor. Só tu és santo, Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Você que está em casa, você está aparecendo ao lado aí o QR Code. Você pode então enviar uma oferta para a nossa igreja. Lembrando que estamos entrando no mês de março, mas não conseguimos ainda fechar as contas de fevereiro. Então eu conto com a fidelidade dos irmãos para que possamos honrar os nossos compromissos. Janeiro e fevereiro são meses muito difíceis, mas nós cremos que durante o ano a gente vai conseguir estabilizar essas questões. Mas os irmãos sabem que a nossa igreja ela vive um contexto de missão, numa comunidade, muitos dos irmãos são na comunidade. E eu agradeço àqueles que acreditam nesse ministério, que têm investido nessa igreja, porque eles têm investido no reino de Deus. Então continue fazendo isso, nos ajude a virar esse mês agora de fevereiro com as nossas contas em dia, porque a nossa palavra ela tem muito poder aí fora, né? O nosso testemunho ele tem muito poder aí fora, e o crente ele precisa dar bom testemunho, a igreja precisa dar bom testemunho. Então, faça isso como expressão de gratidão nesse momento, enquanto nós louvamos ao Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido em glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu reinas totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Tu és meu, eu sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar.
possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, Fico maravilhado. aleluia. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Pra te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. e a igreja diz: pra te adorar, ó Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pelos dízimos e pelas ofertas colocadas no teu altar. Senhor, eu te peço que o Senhor derrame graça, bênção sobre a vida destes que de forma fiel fizeram isso. Senhor, que nunca falte nada nos seus celeiros, na sua despensa. Derrama graça sobre a vida do teu povo. Nós não fazemos isso como troca, como barganha, mas nós fazemos isso como expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Senhor, que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém, queridos irmãos. Nós começamos uma série agora em fevereiro, denominada Em Defesa da Fé, onde nós estamos nos debruçando sobre a palavra de Deus e dominicalmente, pela manhã, nós estamos estudando sobre como identificar as falsas doutrinas, como ser um cristão segundo a palavra de Deus, como ter uma família aos pés do Senhor. Essas são as formas que nós vamos defender a nossa fé, através do nosso testemunho, através do conhecimento da palavra, através da rejeição às falsas doutrinas, aos falsos profetas.
E nesse quarto estudo, nós iremos falar, nesta manhã, sobre igrejas cristãs. Como identificá-las? Como é que você identifica uma igreja genuinamente cristã? Será que todas as igrejas evangélicas, elas de fato são igrejas cristãs? São igrejas que seguem as Escrituras? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entraram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que aqui encontram. Cuidado, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiro ou figos de erva daninha? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Continuando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu vos direi claramente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra lida. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão e nos revela aquilo que precisa ser revelado. Senhor, que através da tua palavra eu possa enxergar o mundo de uma maneira diferente e possa ver as verdades e as mentiras que são postas diante do teu povo. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. Amém e amém. Esse texto de Mateus, ele é a continuação do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, onde Jesus começa a falar das bem-aventuranças, e ele começa a colocar princípios sobre o reino de Deus, e na sequência ele traz aí o que nós chamamos de parênteses de advertência. Jesus já vivia num momento onde o sistema religioso era enganador, onde o sinédrio se aproveitava da boa vontade e da própria lei para usufruir. E Jesus diz assim: acautelai-vos desse, cuidado com esses homens. Então Jesus morre, ressuscita, começa a sua nova igreja ali no livro de Atos. O cristianismo cresce, chega no meio do caminho, se perde. Num dado momento, a revelação é colocada de novo diante da humanidade através da reforma, e novas igrejas genuínas continuam a nascer. Mas a nossa natureza, que é má, que é pecaminosa, tende a nos levar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E hoje nós vivemos num tempo onde a igreja volta aos seus primórdios, ao tempo dos fariseus. Volta aos seus primórdios, ao tempo em que Constantino coloca a igreja como centro do Estado. Voltamos a essas velhas práticas. Por isso, nessa manhã, nesse dia, eu quero compartilhar com os irmãos, para nós identificarmos como a gente identifica um falso mestre, como a gente identifica um falso ensino, como a gente identifica uma igreja pseudo-cristã ou uma seita.
Então eu quero passear por esse texto e por outros textos da palavra de Deus, para a gente ter uma dimensão maior sobre isso. A primeira coisa que Jesus vai falar nesse texto aí, que o caminho ele é estreito. O caminho ele é estreito, mas é largo o caminho da perdição. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. O Brasil hoje ele é tido como uma nação evangélica. Este ano nós já ultrapassamos o número de católicos. Existia uma estimativa que até 2030 nós teríamos mais evangélicos do que nós teríamos católicos no país. Neste ano, aliás, 2024, final de 2024, na última pesquisa, o Brasil já se tornaria uma nação evangélica. Mas o fato do Brasil ter se tornado uma nação evangélica fez com que o Brasil se tornasse uma nação cristã? Você tem certeza que quando a gente olha ao nosso lado, a gente consegue ver uma cultura em que o cristianismo, ele numa cultura onde o cristianismo ele influencia pessoas, faz com que a nossa cultura, a nossa legislação, os nossos governos, eles de fato temam a Deus? Será que esse povo teme a Deus? O que está acontecendo hoje no nosso país é um país onde as pessoas temem a Deus? Será que esse país ele pode ser chamado de cristão quando alguém acha um celular e devolve esse celular para outra pessoa e a pessoa fica surpresa? Nossa, nunca achei que eu ia achar meu celular de volta. Ou um dinheiro. Quando alguém acha um dinheiro na rua e devolve, no outro dia a pessoa está na TV. Que tipo de influência uma nação dita evangélica tem de fato imprimido na nossa sociedade? A gente tem visto muito desvio e é por isso que nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus. O que é que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que o verdadeiro caminho cristão não é popular nem fácil, ele exige renúncia, obediência e compromisso. Achei algo que não é meu, devolvo. Fiz uma besteira, não vou mentir, vou afirmar que foi eu que fiz. Errei, peço perdão ao irmão. É essa que é a porta estreita. É a porta em que nós renunciamos a nós mesmos e fazemos isso sempre em nome de Cristo. Porque às vezes a gente não quer fazer. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu também sou. Mas tem hora que a gente quer fazer aquilo que não agrada a Deus. É ou não é? Fala a verdade. O caminho largo ele representa uma vida sem arrependimento, com um evangelho diluído e sem santidade. Presta atenção, o fato das pessoas dizerem que são evangélicas, mas é ali um empresário que paga mal ao seu funcionário, é alguém que só nega imposto, é alguém que faz transações escusas, mas no domingo a pessoa está na igreja. Isso é um evangelho diluído, é um evangelho líquido. É o que Zygmunt Bauman fala, né, que nós vivemos diante de uma sociedade líquida. A gente não tem base, a gente não tem mais firmeza em nada. Tudo é muito instável. Tudo é muito instável. Muitas igrejas pseudo-cristãs seguem um caminho largo ao promover um evangelho permissivo e superficial. Quantas igrejas você vê aí lotadas, estádios lotados, em que as pessoas vão dizer, não é sobre religião, é sobre Jesus. Mas estão sentadas ali nos seus tronos. E as pessoas que vão ali, vivem como se nem cristãs fossem. Recentemente eu ouvi relatos de algumas pessoas que foram a esses grandes ajuntamentos. Ele fez, rapaz, gostei demais daquele pastor, bênção, não sei o que, eu senti ali a presença de Deus. Eu digo, oh, que legal, irmão. Você é de qual igreja? Não sou de igreja nenhuma não, eu nem gosto de crente. Como assim? Como assim?
É um evangelho permissivo, superficial, e a gente precisa fugir dessas coisas. Segundo, Jesus vai falar dos falsos profetas, que a gente deve ser guardado deles, porque eles viriam como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. É lobo vestido em pele de cordeiro. A gente ouviu essa frase. E eu e você, nós precisamos entender e identificar quem são esses falsos mestres. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Eu vejo muita gente que participa às vezes dessas igrejas, desses movimentos, defendendo assim: não toque no ungido do Senhor, vocês estão escandalizando a igreja de Cristo. Eu não estou aqui para estar apontando o erro de ninguém não, mas eu também não estou aqui para passar pano no erro de ninguém. Quando erra, ele precisa ser advertido, ele sempre precisa ser corrigido. É isso que a Bíblia nos orienta lá em Mateus 18. Ora, se você vê seu irmão fazendo algo que não agrada ao Senhor, vai lá e corrige ele. Está lá, leia lá Mateus 18 na sua Bíblia. Então, se eu vejo alguém cometendo, eu tenho acesso a essa pessoa, eu vou dizer: você está errado. Quantas vezes não aconteceu na Bíblia? Lembra do profeta que desmascara Davi, quando Davi está fazendo erro, o profeta Eli? És tu, ó rei. És tu, ó rei. Então, se a Bíblia tem relatos como esse, por que é que eu não posso ter relatos como esse hoje? Por que é que eu não posso apontar a falha de alguém que está deliberadamente pecando e deturpando a palavra de Deus? Jesus nos orienta a fazer isso aqui. Não é criar escândalo, mas é confrontar e ser confrontado. E aqui, quais são as características de um falso profeta? Primeiro, eles se disfarçam de piedade. É tudo muito bonito, é tudo muito arrumado, a voz é impostada, ele fala assim, com uma voz muito santa, angelical. Lobos vestidos em pele de cordeiro. As suas intenções são egoístas. Estes homens, estas mulheres não estão pensando em vocês, eles pensam no ventre deles, na propriedade do carro, na roupa nova. Então nós devemos ter muito cuidado com esses homens que se vestem de piedade, homens e mulheres, se vestem de piedade, parecem espirituais, mas são egoístas, têm segundas intenções, eles não pensam em você, ele está pensando no ventre dele, ele está pensando nas contas dele, ele está pensando nos bens dele, mas para isso ele precisa lhe ludibriar, ele precisa mostrar uma falsa capa de santidade, para tentar chegar aos seus objetivos. Outro ponto, eles conseguem enganar de forma muito sutil. Eles conseguem pegar um texto fora de contexto como pretexto, para poder lançar uma campanha, para poder lançar um desafio, para poder colocar um tema. O tema desse ano é tal coisa. Pega um texto que não tem absolutamente nada a ver e coloca ali. Então, e aqui eu gosto de usar muito um princípio matemático. O princípio da matemática que diz assim: mais com menos é o quê? Menos. Uma mentira ao lado de uma verdade é uma mentira. Uma mentira ao lado de uma verdade é uma mentira. Mais com menos é menos. Então nós precisamos fugir dessa aparência. Não, mas ele pregou um texto tão de forma bela, eu gostei e tal, mas era o que o texto de fato queria dizer? Irmãos, para nós podermos abrir a Bíblia hoje, pregar o Evangelho, no seminário, nos 4 anos que a gente estuda, você tem algumas ciências da interpretação bíblica, você tem a hermenêutica, você tem a exegese, você tem as línguas originais grego e hebraico, você tem a homilética, você tem pelo menos 5 matérias que vão lhe auxiliar a preparar um sermão. 5 matérias. 5 matérias. Só para você aprender as interpretações bíblicas. A gente está falando aqui em 3 anos de trabalho. Então há uma responsabilidade muito grande abrir as escrituras, e tem muita gente abrindo e falando asneira, falando besteira, porque falta conhecimento. É o que diz lá em Oséias: meu povo perece porque lhes falta conhecimento.
E aí é cego guiando cego. Cegos guiando cegos. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O fim dele está garantido. Eles podem tirar a onda agora, podem receber todo o louvor, toda a adoração, toda a glória, mas o fim destes será terrível, será terrível. Quais são algumas características desse falso profeta? Primeiro, fruto ruim. Você já viu árvore boa dar fruto ruim? Ou já viu árvore ruim dar fruto bom? Não tem como, é incompatível. Mas pastor, eu estou vendo um homem aí de Deus que está tudo certo. Uma hora a casa vai cair. Uma hora vai acontecer coisas que irão denegrir a sua imagem, envergonhar o evangelho. E a gente tem visto, ano passado, alguns escândalos aconteceram aí. Quem acompanha aí os noticiários, vão ver que muita coisa de gente grande aconteceu. Gente até que começou bem, assim, alguns começaram muito bem, ao longo do caminho, entrou o dinheiro no negócio, entrou o poder no negócio, e se perderam completamente. E aí eu lembro do texto de Provérbio que diz assim, Eclesiastes, que diz assim: melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio. Gente que se perde, gente que as suas ações demonstram corrupção moral, ganância, falta de compromisso com a verdade. Uma outra coisa, desvio da palavra, pregam o que agrada aos ouvintes, não o que Deus ordena. Isso é o que mais tem hoje. Mensagens adocicadas com mel, mensagens bonitas. Nossa, como eu me senti bem saindo desse culto aqui. O culto foi totalmente antropocêntrico, foi para mim esse culto. Esse é um erro muito comum. Eu vejo muita gente diz assim: nossa, essa palavra foi para mim. Foi, mas foi para todo mundo. Foi só para você não. Quando a gente acha que nós somos o centro, que tudo que é feito ali foi feito para você, o culto deixou de ser feito para Deus. O Senhor deixou de ser o centro daquele lugar, e nós nos tornamos o centro. Então esse desvio doutrinário, ele é muito latente. Você vê nesses homens essa disposição em eles serem o centro ali daquele culto, daquele universo. 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer assim: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão às fábulas. Quais são os sinais para você identificar uma igreja pseudo-cristã ou uma igreja herética? Primeiro, a pregação é centrada no homem, não em Cristo. A pregação é centrada no homem, não em Cristo. Segunda coisa, promessas de prosperidade sem compromisso com a santidade. Quando alguém chega para você e diz assim: você vai ser muito rico, você vai ter um carro do ano, você vai ter uma casa maravilhosa, Deus vai te honrar, você só precisa crer e desafiar o Senhor, fazer prova de Deus e dar tudo aquilo que você tem, e você não precisa fazer nada, você só precisa desse passo de fé. É um mentiroso e ladrão. Mentiroso e ladrão.
Porque o Senhor pode abençoar com bens materiais, é claro, Ele é nosso Pai, não é nosso padrasto, mas exige em nós renúncia e sacrifício. Se você não se sacrificar, se você não renunciar ao seu eu, não é o Senhor que vai derramar a bênção sobre a sua vida, não. É Mamon, é o diabo, que vai lhe dar essas coisas, e você vai estar quietinho no seu canto, achando que foi Deus, e vivendo uma vida como se Deus não houvesse. E naquele grande dia, você vai ficar junto com todos os seus bens. Cuidado, cuidado com esses ambientes que colocam você no local de destaque e não pedem a você renúncia, não pedem a você compromisso com o Evangelho. Outra coisa, essas igrejas, elas não têm um ensino bíblico sólido. Nós batistas temos como cultura a nossa EBD. Quando o crente ele deixa de participar da EBD, do estudo bíblico, ele começa a fraquejar muito na fé, e eu tenho visto isso. Gente que não se compromete em conhecer as Escrituras, que vive orbitando, né? Não é gente que tem um compromisso, que tem a comunhão, que dá frutos visíveis, é gente que não quer aprender, gente que não quer ser confrontada com a palavra de Deus. E está cheio de igreja aí que não existe ensino bíblico, e aí você dá o nome que você quiser. Monte, é só aqueles cultos bem místicos, aquelas coisas muito adoração, e desliga a luz, e a luz piscando, e é palavrinha doce, mas um estudo sistêmico da palavra, zero. Fuja disso. Fuja desses cultos emocionalistas, sem transformação real. Irmãos, tem dia que o céu desce aqui, os irmãos sabem, né? Louvor às vezes simples, mas a gente sente a presença de Deus. Mas a palavra, quando é aberta, ela nos confronta. Se ela não nos confrontar, há algo muito errado. E o outro ponto é a maioria desses líderes são líderes arrogantes que buscam a glória própria. É gente que passa por você, não fala. É gente que só vive cercado de pessoas. E a igreja que agora tem a ala VIP, que as 3 primeiras fileiras só senta os ricos, jogador de futebol. E o pastor sai, não fala com ninguém e vai lá para o seu gabinete, vai para a ala VIP. Líderes arrogantes. E esses mesmos líderes arrogantes são aqueles que tendem a querer lhe amaldiçoar. Quando você percebe o ensino errado desse, quando você não percebe Deus sendo manifesto naquele lugar, e você aponta os desmandos, você até então, que era alguém abençoado, fulano é abençoado, é fiel, ele é fiel à minha liderança, e de repente essa pessoa diz assim: peraí, esse negócio tem uma coisa muito errada aqui. Sabe o que é que esse líder, que tanto lhe colocava para cima, vai lhe chamar de endemoniado. O discurso deles é sempre assim: é um endemoniado, veio para aqui só para causar confusão. Eu estou ouvindo isso sempre. Eu estou ouvindo isso sempre. Gente que sai dessas igrejas debaixo de maldição, porque esses homens e essas mulheres são arrogantes. São arrogantes. Um outro ponto importante: o doce deles está guardado. Não vão passar impune. Uma hora eles vão pagar muito feio pelo que eles estão fazendo. Jesus diz: vai haver juízo sobre esses. E o próprio Jesus é quem diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse povo não vai subir não. Esse povo não vai para o céu não.
Aquele grande dia vai chegar com essa conversinha mole. Não, é porque eu orei, porque fulano foi curado, porque minha igreja só vivia lotada, e eu mandei um monte de missionário para o campo, e eu orei por alguém que a perna cresceu, a pessoa voltou a andar, orei por uma pessoa que estava com câncer, e a pessoa ficou curada, e Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: te conheço não, você nunca foi dos meus, você nunca foi dos meus. É Jesus quem está falando isso, não é Marcelo, pastor Marcelo não, é Jesus é quem está dizendo isso. Então nem todo mundo que se diz cristão realmente pertence a Cristo. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre os seus chamados evangélicos e alguém que se autodeclara cristão. Eu não me declaro mais evangélico, eu me declaro um cristão, porque eu não quero ser confundido com essas coisas que estão acontecendo por aí. E quando eu falo isso para alguém que não entende, é a porta que ela me dá para eu explicar os vários tipos de religião. A nossa primeira aula, nós falamos exatamente sobre isso, os formatos das igrejas cristãs, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, neopentecostais, as seitas, as igrejas da teologia coach, de confissão positiva. Então, quando eu começo a explicar para as pessoas, elas começam a entender. Ah, entendi. Eu digo, olha, não é tudo igual não, viu? Tem muita diferença. Se atente àqueles que são bíblicos. Os que não são bíblicos, você deixa de lado. Vai lá não. Obras externas, milagres, profecias, expulsão de demônio não garante salvação. Foi o que eu falei. Depois você abre lá o livro de Êxodo. Quando Moisés é chamado por Deus, e Moisés então vai se apresentar a Faraó, e dizer: Faraó, você precisa libertar o povo, Deus está mandando vir aqui para libertar o povo. Só que Moisés, que até então tinha fugido, porque tinha matado um egípcio, voltou, e o Faraó diz assim: rapaz, você é fugitivo, você está fazendo o que aqui? Moisés precisava mostrar uma autoridade, e Deus disse a ele: ó, pega o teu cajado, joga no chão, que ele vai transformar numa cobra. O que o mago de Faraó fez? Pegou um outro cajado, jogou no chão e virou a cobra. Não foi só Deus que transformou aquele cajado em cobra, o inimigo também transformou. Então, às vezes, dons espirituais, situações místicas, nem sempre provém do Senhor. Nós falamos sobre isso na primeira aula aqui, que diz lá em Jeremias: provai e vede se os espíritos vêm de Deus. Nem tudo vem de Deus não. Satanás cura também, Satanás faz milagre também, Satanás ora em línguas também. Muito cuidado com estas coisas. E isso não garante salvação. Batismo no Espírito Santo, cura, profecia, nada disso garante salvação. A única coisa que garante a salvação é a consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós fomos lavados e remidos pelo seu sangue. O resto é alegoria. Finalizando, o que é que importa de verdade? O que importa é olhar para a palavra de Deus e cumpri-la o máximo possível. Vamos conseguir fazer 100%? Impossível. Mas aquilo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. A gente tem que se esforçar para fazer. Eu não posso viver um cristianismo líquido. Eu não posso viver um cristianismo superficial. E para finalizar, lembre-se disso. Esse texto de Mateus nos ensina que devemos ser vigilantes e discernir entre o verdadeiro evangelho e as imitações enganosas. O verdadeiro cristão não apenas fala sobre Jesus, mas vive de acordo aos ensinamentos de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra lida. Te pedimos que ela faça morada no nosso coração, transforme quem nós somos. A Tua palavra é o farol, é o luzeiro nesse mundo caído. É ela que nos vai dar instrução, nos vai dar orientação de não sermos enganados por esses falsos mestres, por essas falsas doutrinas. Que nós permaneçamos firmes,
até o dia que a trombeta tocar e o Senhor nos chamar, até o dia que o livro da vida será aberto, os nossos dias serão contados e nós ouviremos da boca do Senhor: servo bom e fiel, sobre o pouco foste colocado, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Obrigado, Deus, por cada família, por cada um que assistiu esse culto, participou deste momento. Eu te peço uma bênção sobre a vida deles, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita de Cristo Jesus e as consolações do doce Espírito estejam com teu povo aqui na terra. Abençoa a mesa, abençoa o pão de cada um, derrama graça sobre a vida deles, que não falte nos teus celeiros. Senhor Deus, que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém, amém. Na próxima semana nós falaremos sobre como combater as falsas doutrinas, como identificar igrejas pseudo-cristãs ou seitas, e numa abordagem, porque eles vão te abordar, como você combater muitas dessas falsas doutrinas. Deus te abençoe e até a noite, se Deus permitir.